assim, pensando em como a gente não tem controle das coisas, para o bem e para o mal, entre aspas. De repente a Mariana entrou aqui, está seguindo a preparação, mesmo sabendo que não vem, e na verdade ela está se preparando para uma operação. Né? Tem o pré-operatório, o pós-operatório. É tão engraçado como em cada um acontece um fenômeno, né? Isso é muito incrível mesmo. Sim, é muito incrível. Alguém mais quer colocar algo antes? Eu não, nem me lembro. Diga. Eu nem me lembro quando começou, mas eu acho que eu pelo menos, já estou envolvida nesse processo dos encontros há quase 2 anos, assim, regularmente, né? Estando nos encontros e como que isso está presente no meio da vida inteira, assim, porque não é um início e um fim, mas como que eu falo de mim, né, dessa experiência que eu vejo acontecer, mas como que as nossas vidas se entrelaçam, assim, né? Como que a gente está abordando coisas, cada um na sua distância, porque existem as distâncias, né? Cada um aqui está num lugar diferente, geográfico e físico mesmo, mas como que a gente se desenha mesmo, né? Nesse encontro. É mágico e muito, muito real. Agradeço muito a todos vocês. A Ana, a Cuca, a Joana, Danilo, Tabata, Kátia, Giovana, eu vejo o nomezinho, mas é isso. Tantos outros. Cada vez mais fica claro que o trabalho realmente é em nós e não um trabalho assim num movimento, né, para agir fora, e esse trabalho em nós, ele começa a nos levar a um trabalho aos nossos próximos, ao nosso círculo íntimo. Eu vejo que é muito comum pessoas que conseguem fazer trabalhos incríveis, sociais, e quando eu tenho a oportunidade assim de estar próximo dessas pessoas, eu vejo a encrenca que é dentro de casa. E isso desde cedo eu acompanhei e eu fiquei muito atenta a isso, né? Que se não tivesse o trabalho em mim, a mudança em mim, o movimento em mim, e que também no meu círculo muito íntimo, não teria o sentido que me desse sentido, né? Então, e eu acho o mais difícil. O mais difícil é trabalhar com companheiro, companheira, filhos, pais, vizinhos. Esse é o mais difícil. A gente aqui tem o privilégio de trabalhar nessa distância e dá vontade de morar com todo mundo, né? Que a gente se encontra aqui, porque parece assim, estamos falando a mesma língua, estamos juntos e, nossa, a gente faria uma comunidade perfeita, né? Mas é uma grande ilusão, porque, na verdade, o que acontece é que ao nosso lado realmente estão os maiores desafios e o que tem que ser dedicado a todo o processo, né? O que acontece em nós, a nossa percepção com as coisas e como ao nosso redor a gente é provocado. Desde o nascimento. A minha sensação é que quando um bebê nasce, a energia é essa composição energética que aquele bebê já ainda sem intelectualidade, ainda sem várias ilusões, né, domínio de ilusões,
essa energia que o bebê nasce provoca uma mãe, um pai, irmãos, vizinhos, provoca situações. Essa energia provoca. Não é culpa de ninguém, mas parece que é uma conversa energética que acontece, né? E por enquanto a gente não tem esse acolhimento e esse olhar para essa rede que a gente vive, onde eu, sendo mãe, começo a achar que tudo que eu faço com os meus filhos vem de mim, dos meus problemas, das minhas questões, dos meus conhecimentos, como se essa decisão fosse. E quando eu me abro para perceber que os meus filhos me fazem também fazer coisas, porque eles precisam de certas experiências, eu começo a ver que o caminho mais lúcido, mais claro e saudável seria essa conversa ser o mais direta possível, essa conversa energética ser o mais direta possível, sem as interferências do ego, dos padrões, das crenças. Então, vou concretizar isso que eu estou dizendo, dando um exemplo. Se de repente eu me vejo com uma energia assim, com uma capacidade de uma clareza de reagir a uma situação, por exemplo, de uma criança dando um chilique. E eu me vejo com a capacidade, com a clareza de agir de uma maneira que não está nos moldes. Por exemplo, eu me vejo com uma clareza de simplesmente, não sei, continuar dizendo não para aquela criança, não resolver o chilique dela, né? Ou me vem de sair de perto e deixar a criança chilicando, ou me vem de segurar a criança e chamar ela para um abraço, ou vem de conter essa criança fisicamente, ou enfim, alguma coisa que surge nessa conversa, alguma ação que surge nessa conversa, eu posso ser bloqueada dessa ação, que veio de uma clareza, porque eu penso, será que está certo ou errado? O que é que vão pensar? Não foi assim que eu aprendi? Ou, enfim, essa interferência é que vai me permear a ação, e não uma ação direta de uma clareza que aqueles dois seres, de alguma maneira, chegaram a esse lugar. É isso que eu venho trabalhando muito tempo a minha relação com as crianças, aonde eu consigo energeticamente entender ou ter clareza de qual vai ser a ação, né? E não me pautar por moldes do como que seria essa ação. E me surpreende que quando eu consigo esse lugar, nem sempre eu consigo, mas a minha surpresa é que quando eu consigo, vem uma perfeição, vem uma sensação de era isso que era para ter acontecido. Porém, às vezes, realmente são situações muito difíceis, como, por exemplo, a criança vem com uma situação e você tem uma clareza que é para você deixar ela sozinha. E você vê ela entrar num processo de solidão. Isso é muito difícil para mim, como mãe, ver um filho entrar em um processo de solidão. Mas se eu tenho a paciência, a confiança do que está acontecendo, depois dessa solidão vem uma expressão muito sensível, uma expressão muito poética. E aí, então, aquieta o coração e fala, bom, estava certo o que estava fazendo. Certo por quê? Porque foram uma comunicação entre essas energias e não pautada por conceitos e pautada por o que é certo, o que é errado e tal. Eu tenho praticado, treinado muito isso em mim, que é desarticulando aquilo que responderia como reação e arriscando uma ação com mais clareza. Porém, essa ação com mais clareza não resulta imediatamente de uma maneira fácil. Ela te traz problemas, mas acaba sendo um problema que você vai ter problema de qualquer jeito, deixa eu escolher o problema
que eu quero me dedicar. Então, tudo isso para dizer que mesmo quando a gente consegue, porque está ali se dedicando a isso, está fazendo um trabalho em si, está fazendo um trabalho com os seus mais íntimos, mesmo quando a gente está tudo certo, é muito trabalhoso. Mesmo quando dá tudo certo, é muito difícil, é muito desafiador. E o que eu estou falando de dar certo? É que você está vendo, você está sentindo uma leveza de que você não está enroscado em nenhum tipo de, naquele momento, né? Em nenhum mecanismo. E mesmo assim, então, tudo isso eu estou dizendo quando se consegue ainda, né? Porque nem sempre consegue. Eu estou dizendo que não existe esse paraíso que a gente está esperando construir. Não acho que a gente vai chegar a construir um paraíso. Mas são coisas que quando você vê algo acontecendo difícil, mesmo assim o seu coração ainda fica leve e mesmo assim ainda te estimula a clareza e não a confusão e não o sofrimento. Então, eu tenho, como eu vou cuidando desses processos mais íntimos, eu vou recebendo pessoas e começando a treinar como é que eu cuido desses processos com as pessoas que passam por aqui, né? Não as que vivem aqui, mas que passam por aqui. E aí desarticular conceitos que já estão tão fixados que vão fazendo com que as coisas vão ficando mais difíceis. Então, vou dar alguns exemplos de alguns conceitos que a gente vai trabalhar a desarticulação dele nessa preparação do Entre que vai acontecer com os voluntários, né? Quando a gente chega e senta juntos e fala assim, vamos combinar alguma coisa, naquele momento, primeiro que não existe essa possibilidade. Imagina que chega um grupo aqui que não tem intimidade com o lugar, né? Não tem intimidade com o ritmo, nem com como acontecem as coisas aqui. Combinar alguma coisa é uma grande ilusão, porque da onde essa pessoa vai tirar a sua experiência para então combinar algo? Para então poder ir emitir sua opinião, a sua sensação a partir de não ter nenhuma intimidade com o local. Então é mentira, não está ninguém combinando nada. O que acontece é que a gente começa a articular alguma coisa dizendo assim, eu quero agradar, ou eu quero que dê tudo certo, eu quero ser útil, enfim, tudo aquilo que nos articula. Então, não existe a possibilidade de combinado onde as pessoas têm acessos diferentes a um lugar. Então, a gente tem acessos diferentes aqui, porque a gente convive, tem intimidade com o lugar. Chega alguém de fora, e como é que eu vou colocar essa pessoa numa situação de combinar algo, sendo que ela não tem nenhum tipo de intimidade? Então, o que ela vai dizer? Ela vai dizer algo que, ou seja, para agradar, ou seja, para contestar, ou algo pronto. Estão me entendendo? Então, tem que abrir mão desses conceitos que parece, para a gente criar um ambiente saudável, vamos combinar coisas. É mentira, ninguém está combinando nada. Então, e aí? Como é que a gente faz quando a gente começa a conviver socialmente e o combinado seria uma mentira e não tem como combinar, né? Então, são perguntas que eu me faço. Porque se a gente pega e coloca, existem regras, e essas regras é porque existe uma intimidade, né, com o lugar, e essas regras é que nos dá uma certa tranquilidade de existência, eu não posso chamar isso de combinado, eu tenho que chamar isso de regra. Porém, quando eu coloco uma regra, eu tenho que estar aberta para saber que alguém ou vai descumprir a regra, ou vai querer rever a regra,
Então também não tem sossego em regra. Se eu coloco uma regra, essa regra pode ser cumprida ou não, pode ser contestada ou não. Então não tem absolutamente nada da coisa mais num pensamento mais harmonioso, num pensamento mais possibilitador das coisas acontecerem. Não tem nada que vai nos garantir um convívio harmonioso. Não tem nada. Então, a única possibilidade da gente entrar em convívio e esse convívio ser potencializador de todos é o processo que a gente faz em nós. E o processo que a gente faz em nós eu trago bastante a prática da meditação na vacuidade, porque realmente é ela que está dando a clareza e a sustentação de tudo isso, né? E o processo que a gente faz em nós é reconhecer a maneira que a gente vê as coisas. E quando eu reconheço a maneira que a gente vê as coisas, isso vai e deixar isso vir à tona, deixar isso ficar realmente muito aparente, para eu saber o que é que eu vou negar como mera e dizer que aquilo existe só como mera aparência. Qual é o meu objeto de negação? Se isso não está claro, não vai funcionar. Então, e aí, o que sai depois disso, não dá para saber. Não dá para saber o que sai depois disso. É uma fala ou uma relação mais harmoniosa, ou se é uma relação mais agressiva. Não dá para saber o que vai sair disso. Não tem nada prévio. Então, por isso eu insisto, né, que a gente pratique esse passo a passo, esse processo da meditação da vacuidade, para dar um pouco de estrutura, para a gente poder levar isso no nosso cotidiano. Então, vamos estar aqui juntos, né, nesses próximos, de amanhã até quinta-feira, até chegar o pessoal do Entre, com um grupo de pessoas que não tem nada a fazer para que as coisas, para que o convívio e a harmonia aconteça. Um grupo de pessoas que vai realmente arriscar uma experiência que vai mexer com as suas crenças, né? Com seus padrões. E aí a gente vai ter aqui um campo que nos permite a olhar para isso, a olhar para essas crenças, para esses padrões. Às vezes a pessoa faz individualmente, às vezes a gente faz isso em grupo para poder potencializar o processo, né? Então, tudo isso para dizer que o paraíso não existe, o paraíso da nossa imaginação, e aqui está longe de ser esse paraíso, né? Aqui está longe de ser esse lugar onde já tem um mecanismo pronto para poder todo mundo se sentir acolhido, todo mundo se sentir com seu espaço, como se isso viesse de fora, né? Não tem. Então, é um lugar realmente de criação, onde todo mundo tem que trazer a sua experiência, tem que arriscar o seu processo. Como é que chega aí essa... Eu vou falar uma coisa, para mim a questão tem sido muito assim, existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então, olha só, por exemplo, olha o que eu me peguei fazendo, faço um jornal do elevador, né? Eu ponho no elevador um jornal dos vizinhos. Daí eu quero que ponha de uma certa maneira. Então, toda sexta-feira, eu determinei tudo. Daí foram lá e puseram tudo errado. Daí sabe qual foi a solução que eu encontrei? Foi assim, vou falar com o síndico, eu mesma ponho, tá? Não vou dar trabalho para ninguém, eu mesma ponho. Tá vendo? Olha como eu me enredei. Na verdade, tem outras maneiras de pôr o jornal no elevador do elevador. Não preciso
Mas, não, eu posso fazer isso, seria até prático, mas, olha só, eu tô fugindo da questão. É assim que eu me peguei, estou fugindo da questão, falando, não, é mais fácil eu fazer, eu faço sozinha. Pronto, daí fica como eu quero, acho que a maneira que eu vou fazer é melhor. Então, é uma outra coisa para a gente se observar, até que ponto, quando eu digo, não, é mais fácil uma pessoa lavar a louça do que todo mundo lavar a louça. Pode ser que seja verdade, mas existem outras maneiras, outras soluções possíveis. Então, se eu fechar a questão, pronto, eu já digo eu que determino, eu que estou certo. Interessante, né? Que é uma Sim. outra possibilidade de fugir de mim mesma e falar, eu faço sozinha. Claro, porque o que a gente quer é resolver, né? A gente tem esse impulso e esse treinamento de que as coisas precisam ser resolvidas. E, na verdade, o que para mim hoje sustenta as relações é que tudo me mostra onde os meus mecanismos estão emperrados ou estão já completamente dominando as relações. Então, tudo que acontece me remete ao mecanismo e é uma oportunidade de eu desarticular mecanismos já tão estabelecidos, né? E tem me ajudado muito esse processo do ego baixo, da paciência, porque te dá um alívio. Você fala assim, nossa, quer dizer que aquela situação ridícula que eu passei, aquela situação de eu me sentir assim perdida, aquela situação, foi um bom treino para um ego baixo, ao invés de ter sido uma falha, né? É como se a vida vai te dando, não, começa a se propor a abaixar seu ego, que a vida vai te dar todas as situações para você experimentar um ego baixo. Terrível, né? Ao invés de você pensar assim, nossa, agora que eu vou ter o ego baixo, eu não vou sofrer, porque eu não tenho um ego para sustentar. Porém, baixar o ego, tipo, você acaba passando por uns sofrimentos que é para você poder realmente baixar a bola, né? E é maravilhoso, mas claro que não é maravilhoso, é chato, é desagradável, é tudo isso. Mas quando você está num caminho, isso vai fazendo sentido, né? Quando você olha a paisagem inteira. Então, é assim, a gente está finalizando esse ponto de inflexão que ele começou, na verdade, nos encontros lá em Portugal, porque era uma maneira da gente seguir um processo que eu acabei tendo a oportunidade de me encontrar lá com várias pessoas e de abrir, e era uma maneira da gente seguir à distância. Algumas pessoas assistem depois, me mandam mensagens, porque assistem depois os encontros, né? Joana, que eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente, está aqui com a gente o tempo todo. E, e aí, tudo que vai chegando ao momento de fazer uma mudança, né, de finalizar um modo para poder trazer outros modos, dá na gente sempre uma sensação de que será que é precipitado finalizar? Será que é isso mesmo? Ou está dando certo, né? Tão bom conviver com todo mundo aqui nesses horários. Mas eu fico muito atenta aos movimentos do cotidiano e para mim é inconcebível fazer um processo como o Entre, que é um processo tão aberto e tão sem garantia de nada, achar que depois eu vou manter alguma coisa como estava antes, né? Então, esse foi o impulso de trazer uma data como hoje, de finalizar este modo de encontro, que de uma certa maneira já está no nosso sistema, já acomodou, né? A gente já foi capaz, já nos deu até a oportunidade de já criar algum tipo de
defesa ou de padrão a partir disso. Então, para mim é muito bom finalizar coisas para abrir para outras, né? Não tenho ideia de como a gente vai fazer depois do entre, mas a conexão vai continuar e o contato também, a gente vai achar uma maneira. E principalmente a preparação desse retiro que a gente vai fazer em julho, que é uma preparação de um retiro para quem vem aqui presencialmente, mas para quem também vai fazer isso de outra maneira, né, no seu próprio ambiente, porque não importa mais a gente fazer alguma coisa acreditando que é aquilo que a Mariana trouxe no começo do encontro, né? Não é estar aqui durante o entre que vai acontecer alguma coisa. Já está acontecendo e vai acontecer em todos os lugares, mas estar juntos é uma energia que possibilita a gente caminhar de outras maneiras. Então, eu acho que eu só queria deixar isso registrado, que eu acredito que nas nossas expectativas, a gente se encontra aqui 1 hora só e com assuntos bem pontuados e assuntos que vêm de experiências pessoais, que dá a sensação que isso já está pronto. Isso está sendo criado o tempo todo. E se não está pronto, só de chegar gente aqui já vai ser uma bagunça com tudo aquilo que a gente já está sustentando aqui todos os dias, porque chegou gente aqui, muda tudo, né? Muda o nosso olhar, muda tudo. Então, a gente também tem se preparado para essa desconstrução nossa com as pessoas que vão chegar aqui. E isso mexe em várias coisas, né? Mexe no medo de alguém pisar nas mudas que estão ainda pequenininhas, né? Mexe em medo de alguém achar que aqui é um paraíso, enfim, nas frustrações, né? No corpo mole de trabalho, enfim. E aí é isso, mexe com isso e a gente lida com o sistema que está articulado em nós e não com a situação que está fora de nós. Isso não quer dizer que depois que desarticula, a gente não vai para a situação para atuar, né? Mas importa atuar a partir dessa desarticulação. Então é isso que a gente vai praticar aqui nessa semana de voluntariado. A gente vai ter eu acredito que umas 3 horas por dia de trabalho intensivo na preparação física das coisas, né? A gente vai preparar os quartos, vai preparar os ambientes, vai fazer com que a coisa tenha um espaço propício para todo mundo chegar. E o resto do tempo é um convívio, desde uma roda de conversa, desde uma roda de meditação, desde assistir um filme e nadar na represa. É um convívio que a gente vai criar o entre mesmo, né? Então é isso. É arriscar esse processo. Espero que amanhã a Kátia, que tem mais alguém que vai chegar amanhã? Eu não estou com a lista de voluntariados aqui. Amanhã que está aqui só a Kátia, né? Tá. Então é isso. Vamos estar ali na... Você vai chegar às 7 horas em Atibaia, né? Kátia. E aí, alguém te traz até aqui, então até 8 horas você chega em Piracaia, não é? Então, Ana, 7 horas a previsão de chegada em Atibaia, né? Se não, tá ouvindo? Sim. Se não houver atraso do voo no caminho, não sei, mas 7 horas é a previsão de chegada em Atibaia. E daí, minha prima Vanessa vai me levar até Piracaia, que é do ladinho mesmo, né? E ela me leva até Piracaia.
Então tá, eu vou te esperar ali na Praça do Rosário, tá? Tudo bem, tá joia. Então, aproveitando o microfone, que ontem eu não agradeci a Cuca por esse processo também, né, Cuca, da vacuidade, e junto com o processo do ponto de inflexão, é muito interessante, porque você diz, quando você começou a falar, Ana, vamos finalizar, teve um momento que eu tive uma sensação, nossa, caramba, e agora, né? E aí eu parei para olhar isso, fui não finalizar, não, mas não é um finalizar, porque é um processo realmente tão gostoso de estar nele, mas também eu quis abrir mão desse gostoso de estar nele, porque é um processo que o tempo todo a gente vai aprendendo e vai sentindo que ele faz parte do nosso cotidiano, que só basta estar presente e olhar para isso, né? E a sensação que eu tenho junto ao ponto de inflexão e a vacuidade é que eu me vejo literalmente me desconstruindo assim em pedaços, é como se eu estivesse tirando cada parte de mim, em termos física, em termos emocionais, e colocando em algum canto e olhando mais para isso. E vivenciando, porque no meu cotidiano, a partir do momento que eu comecei a trabalhar e a olhar para mim nesse sentido, como que é tudo muito presente. Para você se trabalhar, para você se olhar, para você aprender. E assim, é aquilo que um dia você saiu com as cartas mesmo do tarô, e que saiu a terceira carta do diabo, eu falei, incrível. Se você trabalha o conceito, o tempo todo você está com o conceito presente, você está presente nele para justamente trabalhar isso. Aí tem questões, você quer quebrar padrões, esse padrão o tempo todo está presente na tua vida para você quebrar isso. E foi interessante que até com tudo certo, me aconteceu uma situação que eu parei e pensei assim, caramba, não vou poder ir para o encontro. Né? Aconteceu uma situação que eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter que desistir. Aí eu parei, pensei e falei, não vou controlar isso. Se tiver que realmente estar no processo como eu estou, isso vai acontecer. Se não, realmente, como Mariana, eu vou abrir mão desse controle que eu não quero mesmo controlar. E acabou que deu certo. Né? Mas foi numa fração de segundo, aconteceu um processo que eu falei, não, isso não vai ter como acontecer. Né? Tudo bem, Kátia, relaxa. Vamos trabalhar a paciência. Né? E foi muito legal isso mesmo, que a vacuidade, ela nos dá essa percepção. Ela é simples, ela é complexa, né? Mas ela é muito simples. Quando ela começa a fazer parte de você de forma muito espontânea, não que não sejamos totalmente espontâneos, mas você é incrível como acontece. Você olha para uma coisa, isso vem naturalmente. E aí você para se olhar e para ver a situação mesmo, que ela realmente é uma mera aparência. Tudo é uma mera aparência. Sendo que ela realmente, as coisas, elas existem, né? E é muito legal, Ana, porque também há um bom tempo atrás, há muito tempo eu nem conhecia vocês, era um processo que eu vinha trabalhando em mim e não sei, de alguma forma eu pensei, gente, qual foi o momento em que me deu essa oportunidade de hoje eu estar aqui participando do ponto de inflexão e da vacuidade. Isso não está na minha mente, no sentido de, não, foi naquele momento onde eu me apeguei naquele jeito, eu estava me trabalhando de tal forma, e aí eu não consegui lembrar dessa situação, e no processo eu pensei, caramba, eu estou justamente no fluxo de um movimento que eu já venho trabalhando em mim há muito tempo, né? E comecei a quebrar também expectativas com relação a isso. Inclusive no ponto de o que fazer em Tracaia, o que estar no sítio, fazer o quê? Não sei. É arriscar mesmo. Então, é o trabalhar. Eu estou a fim de... eu estou sentindo, o meu corpo está dizendo, é para arriscar. As minhas emoções estão falando, é para arriscar. Então, eu estou arriscando. Até ontem eu falei, não é para arriscar. Né? Só que, de repente, não, eu vou arriscar. E aí, realmente, acontece. As coisas acontecem mesmo. Quando a gente está muito presente
e não menosprezando a mente conceitual, realmente trabalhando muito isso, mas estar muito mais consciente do nosso processo sensorial, né? Olhar com muito mais, dar um olhar, sim, para essa questão que a gente, no dia a dia, no corre-corre, nas situações com filhos, com escola, com companheiros e tudo mais, a gente deixa um pouco isso de lado, né? E pega mais naquela coisa da razão, de como atuar, de como fazer, se vai dar certo. Então tem que estar tudo muito certinho, para que tudo fique tudo certo e todo mundo fique todo confortável. Não, e não é dessa forma, né? Então, eu quero muito agradecer a todos, né, que pode ter a sua fala, além de Ana e Cuca, né? E que foi, assim, está sendo muito bom, né? E também estou trabalhando desapego, que eu não quero me apegar a vocês, no sentido do que a Ana fala, do que a Cuca fala, do que cada um fala, porque o processo eu mesma que tenho que criar. Então, eu estou trabalhando muito essa questão, sabe? E está sendo muito bom. Não está sendo muito fácil, né? Mas está sendo muito bom. Então, gente, muito obrigada, viu? É isso. Muito bom. Vamos... me vem essa sensação de que são processos, encontros que despertam muito nosso amor, né? Então, a gente realmente tem uma sensação de amor um pelo outro aqui, mas a gente sabe que se a gente vivesse juntos, talvez a gente não se amasse tanto. Então, essa inteligência de saber que se você não está conseguindo amar e respeitar alguém é porque você está no lugar errado, porque a gente, se está no lugar certo, a gente sempre ama e respeita o outro, né? Muito bom. Então, vamos continuar criando nosso campo de amor e respeito aqui mútuo. Fala, Joana. Obrigada, Ana. Eu estava tipo, Ana. Há pouco, quando a Ana falou do paraíso, veio-me que o paraíso também está partido. Está partido ao meio. A ideia de paraíso, não é? É também é ter uma partição entre aquilo que eu posso sentir, aquilo que eu não posso sentir, aquilo que eu posso viver e aquilo que eu não posso viver. Então também o paraíso não é preciso ser vivido, não é? É preciso estar a viver, que é uma coisa que é logo por si só o bastante. E vem-me assim claramente essa sensação, porque nós temos muito essa necessidade de religar as coisas boas com sentimentos bons, com as ideias boas, religar coisas que nós estamos a sentir com coisas que são boas, e elas então são o paraíso. E as coisas más, como a Mariana estava a dizer, da raiva, que são coisas más, então fazem de nós coisas não certas, o que não é nada disso também. A raiva pode ser tão boa, pode ser tão má, pode ser o que é que seja, é só simplesmente um sentimento e é preciso senti-lo em determinadas alturas para ele deixar de estar presente, simplesmente. Como todos os sentimentos, nenhum deles é bom, nem nenhum deles é mau naquilo que é, não são nem bons nem maus. E era então essa sensação do paraíso. Estar no paraíso também é estar partido ao meio, quase como uma coisa de ver dois lados, não é? É uma divisão dualista. E então queria dizer isto. E claro que eu queria agradecer mais do que muito, porque nem eu tenho bem a percepção de toda a transformação que foi ocorrendo, e não é que isso seja o mais importante, mas eu quero agradecer assim esta partilha e é isso. E obrigada, assim, obrigada a todos, de verdade, e obrigada, Ana, a sério, aqui do coração mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, Joana, de trazer esse sotaque português delicioso de se ouvir.
Então vamos seguindo, né? Estamos? Bom, a gente tem também o nosso canal ali do WhatsApp, onde a gente se encontra também. E se for alguma coisa pessoal também, que se quiser falar direto comigo ali no WhatsApp, pode falar. E a gente traz as notícias pós-entre para ver como é que a gente vai seguir esses encontros à distância, esse campo de amor delicioso de cultivar. Então tá bom. Vamos então? Então vamos. Um beijo grande. Mariana, manda notícias.